e arredores. A Rádio Zango FM tem o prazer de apresentar o grande concerto gospel com o Pastor Daniel. Prepare-se para uma noite inesquecível de louvor, adoração e unção poderosa. Venha sentir a presença de Deus como nunca antes. Convidados especiais: Graça Isola, a voz que toca o céu; Mana Catila, a serva que canta com a alma. Local: Centro Cultural de Zango 2. Data: dia 29 de novembro de 2025. Horário: 16 horas pontualmente. Ingressos a serem comercializados: área normal, 5.000 kwanzas; área VIP, 10.000 kwanzas, com acesso especial e surpresas exclusivas. Contatos para mais informações e reservas: 934 60 60 30 ou ainda 947 23 35 77. Uma experiência que vai marcar a sua vida. Louvores que elevam, mensagens que transformam e um ambiente cheio da glória de Deus. Realização: Rádio Zango FM, com apoio de O Ângelos, Time Zango Nisso, Mecmart, Jardim da Flora, Polícia Nacional e Centro Cultural do Zango 2. Espalhe a palavra e convide a sua família, amigos e vizinhos. Esse é o mover que você esperava. Atenção Zango e arredores. A Rádio Zango FM tem o prazer de apresentar o grande concerto gospel com o Pastor Daniel. Prepare-se para uma noite inesquecível de louvor, adoração e unção poderosa. Venha sentir a presença de Deus como nunca antes. Convidados especiais: Graça Isola, a voz que toca o céu; Mana Catila, a serva que canta com a alma. Local: Centro Cultural de Zango 2. Data: dia 29 de novembro de 2025. Horário: 16 horas pontualmente. Ingressos a serem comercializados: área normal, 5.000 kwanzas; área VIP, 10.000 kwanzas, com acesso especial e surpresas exclusivas. Contatos para mais informações e reservas: 934 60 60 30 ou ainda 947 23 35 77. Uma experiência que vai marcar a sua vida. Louvores que elevam, mensagens que transformam e um ambiente cheio da glória de Deus. Realização: Rádio Zango FM, com apoio de O Ângelos, Time Zango Nisso, Mecmart, Jardim da Flora, Polícia Nacional e Centro Cultural do Zango 2. Espalhe a palavra e convide a sua família, amigos e vizinhos. Esse é o mover que você esperava. Atenção Zango e arredores. A Rádio Zango FM tem o prazer de apresentar o grande concerto gospel com o Pastor Daniel. Prepare-se para uma noite inesquecível de louvor, adoração e unção poderosa. Venha sentir a presença de Deus como nunca antes. Convidados especiais: Graça Isola, a voz que toca o céu; Mana Catila, a serva que canta com a alma. Local: Centro Cultural de Zango 2. Data: dia 29 de novembro.
Viva, viva! Já chegamos, amados. Aqui estamos de novo com vontade de estudar, de aprender, de crescer, de desenvolver. Está no ar o seu magno programa, podcast Visão Holística, na sua 7ª edição. Felicitar aqui a direção da Cheia TV. Apesar dos apesares, as dificuldades ligeiras, estamos hoje na 7ª edição. É Deus no comando, não tem como. Somos felizes, repito, é uma produção da Cheia TV, este grande podcast Visão Holística. Essa Cheia TV que é encabeçada pelo incansável evangelista Cardoso Capingala está do outro lado, a quem eu mando um grande abraço. Ele que hoje vem sem o Tiago Sonjamba. Tiago Sonjamba estava na sua paróquia com grande trabalho. Mandar um abraço ao nosso amigo, irmão peludo das confianças, Tiago Sonjamba, catequista. Hoje a paróquia, a sua magna paróquia Monte das Oliveiras, celebrou 43 anos de existência. Estava uma atividade brilhante, um culto maravilhoso. Eu estive lá, só que não poderia sair com meu camarada porque ele tinha que resolver alguns pendentes. Hoje é domingo, 25º dia do 10º mês do ano 2025. Quero mandar abraço aos meus grandes afiliados, Vitor e Dádiva, porque ontem, pela primeira vez, padrinhei, né? Foi a apresentação dos afiliados. Foi uma experiência engraçada, assustadora, mas de muito aprendizado. Então, um abraço para vocês, meus bons afiliados. Abraço também vai rapidamente aqui para a Direção Nacional da Juventude da Igreja Cheia, encabeçada pelo seu líder evangelista Enoque de Oliveira, diretor nacional da Juventude da Igreja Cheia da Palavra de Deus em Angola. Esta juventude da Cheia que vai celebrar, ou já está a celebrar, o seu 45º aniversário. Começou hoje o culto da abertura que se realizou na congregação Monte Morial e Colibengo. Estou contigo e não te largo, meu bom líder Enoque de Oliveira. Deus é contigo. Queremos também atualizar, como os meus caríssimos internautas podem ver, a minha voz não está muito boa hoje, porque celebramos também aí o casamento do irmão nosso, centro número 11. Mas eu queria reforçar, ou melhor, passar a informação que introduziu como publicidade a nossa atividade, o nosso podcast de hoje. Estou a falar propriamente do grande concerto gospel do pastor Daniel Loureiro. Que nome, pastor Loureiro, Deus lhe abençoe. Este concerto gospel, grande concerto que conta com a participação de Grace Zola e Manacatila. Repito, pastor Daniel Loureiro estará com a Manacatila e o grande Grace Zola no Centro Cultural do Zango 2 no dia 29 de novembro. Fique atento até o final da nossa conversa. Mais informações teremos sobre este concerto. Já sabe, vai poder falar conosco no 934 60 60 30, 934 60 60 30, pode ligar, é o nosso WhatsApp também, está ali o nosso IBAN, por favor, amado internauta, caríssimo, faça a sua magna doação, vamos recebê-la de bom grado. Hoje vamos falar sobre proteção e discernimento. Que tema? Proteção e discernimento. Como a Bíblia pode ser usada para testar a mensagem e a autenticidade de alguém que afirma ser profeta. Uau! Essa é uma pergunta provocante para os profetas de hoje. Dá a sensação que ser profeta é que está a bater, né? Eles até afirmam também que está a dar dinheiro. Não sei se esta expressão, ou seja, este índice elevado de profetas e igrejas diversas
casam com a frase da Bíblia que diz: nos últimos tempos virão falsos profetas. Nossos convidados vão nos confirmar se isso é verdade ou não. Para a conversa de hoje, a nossa produção preparou três grandes especialistas. Temos aqui já dois em estúdio. Vamos começar a apresentar o nosso primeiro convidado. Está aqui à minha esquerda, Pastor Jerônimo Cambanda. Pastor Jerônimo Cambanda, boa noite, seja bem-vindo à paz do Senhor. A paz do Senhor, boa noite a todos, boa noite à direção e muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para poder contribuir naquilo que for necessário para podermos ter um entendimento mais aprazível acerca daquilo que é o tema. Muito obrigado. Proteção e discernimento, estamos preparados. No que der que vier, o que for necessário, na medida do possível, segundo a graça, faremos Maravilha. isso. Muito obrigado. Do outro lado também está o nosso magno convidado, Cicato Brandão, teólogo. Amado Cicato, boa noite, bem-vindo à paz do Senhor. A paz do Senhor, boa noite, evangelista Benguino Malaquias. Maravilha. É sempre um prazer ouvir-te e Obrigado. agradecemos pelo convite, agradecemos a direção do projeto Shea TV e estamos aqui para servir. Muito obrigado, estamos preparados. Graças a Deus. Que bom! Daqui a pouco vamos apresentar então o nosso terceiro convidado, o líder Augusto Tomás Missionário. Está bem perto da nossa conversa. Ele entra daqui a pouco. Caríssimos convidados, vamos começar aqui pelo... A pergunta é para os dois, não é? Vamos depois... A pergunta é para os dois e vamos começar pelo nosso caríssimo pastor. Proteção e discernimento, como a Bíblia pode ser usada para testar a mensagem e a autenticidade de alguém que afirma ser profeta. Caríssimos convidados, é necessário se calhar aqui uma aprovação bíblica para alguém ser considerado profeta de facto? Existem requisitos bíblicos que acompanham o ministério de alguém que se diz ser profeta. Não apenas uma pessoa que sonhou, acordou e no outro dia se diz ser profeta. É como nós falamos, não é? Por exemplo, toda gravidez tem um sintoma. Sim. E os sintomas indicam de que alguém está numa fase. Então, os sintomas do ministério profético de alguém, elas devem ser acompanhados a nível da inserção local onde a pessoa estiver. E isso é um facto, porque nós estamos a viver num tempo em que pessoas se autodenominam profetas sem que tenham um acompanhamento local do sítio onde estão. Nós estamos numa época de dispensação, numa aliança em que o profeta não é isolado, não é uma ilha. O profeta é uma pessoa num local inserido em que as pessoas que estão das quais ele está sob responsabilidade vão atestar o ministério profético daquela pessoa de acordo com os sintomas que a pessoa vai apresentando ao longo do tempo. Então são vários testes. Nós podemos ver isso em Atos, capítulo de número 13, que o ministério de Paulo, apesar de ser apóstolo, teve que levar tempo, mais de 14 anos, para ser comprovado por meio da igreja como uma confirmação pública do seu ministério através da testificação do Espírito Santo. Sem a igreja, não há uma testificação do ministério. Então, uma pessoa que não tem um sítio onde está e simplesmente sonhou e se diz ser profeta, está meio caminho para ser um falso profeta. Não há profeta sem uma congregação, se eu estou a entender? Não há. Não é um profeta bíblico do Novo Testamento. Todo profeta bíblico do Novo Testamento deve estar inserido dentro de uma congregação. Qualquer que seja, não importa se é metodista, se é de que o dom profético, o ministério profético está nele, mas ele tem que estar no meio da sua igreja, porque também isso aqui é uma provisão de Deus. Ou seja, Deus permite que as pessoas fiquem, qualquer que seja o sítio de que falem de Cristo, para que desenvolvam e cresçam na maturidade, até a maturidade, para que o ministério seja com sinais de ser um cristão. Por isso é que nós temos muitos profetas que são profetas, mas não são cristãos.
o argumento começa com um tiro no meu raciocínio. Vai aquecer. Muito obrigado, pastor. Meu amado teólogo. Perguntava eu se é necessário uma aprovação bíblica para considerar alguém um profeta. Bom, novamente agradecendo, né, esta oportunidade de estar aqui. E a esta pergunta, nós poderíamos pegar a palavra profeta e sabermos quem é profeta, não é? E à luz daquilo que é o dicionário, profeta é a pessoa que tem a capacidade de prever um acontecimento futuro por uma intervenção divina. Mas, à luz da Bíblia, profeta a pessoa que traz uma mensagem da parte de Deus para anunciar a um determinado povo. Desculpa, Então, desculpa, só repita só esse conceito de profeta que falou inicialmente. inicialmente, é profeta, não é? Segundo o dicionário português, aquele que tem a capacidade de prever, não é, os acontecimentos futuros por uma intervenção divina. Ok. Tá? Isso à luz do dicionário. Mas aquilo que nós, segundo o que nós podemos aprender da Bíblia, não é? Profeta é a pessoa que carrega uma mensagem da parte de Deus para um determinado povo, em função de uma situação que poderá acontecer. Esse fato é notório na Bíblia por várias vezes. Toda vez que Deus precisava ter o contato direto com o povo ou com o seu povo, tinha necessariamente de ter um representante. Por isso é que aqui nós tínhamos que separar aquilo que é a visão do Antigo Testamento em relação à visão do Novo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, nesse caso, que traz ou que usa o profeta, ou que aposta assim no profeta, ele não estava disponível, não ficava disponível para todos, mas apenas para uma pessoa específica, ou seja, para um povo, um profeta. Então, esta pessoa, Deus, ou o Espírito Santo, trazia a mensagem nele e ele era o porta-voz ao povo. Então, diferente é no Novo Testamento. Então, por isso é que aqui diz que, de acordo à visão bíblica, o profeta é aquele que tem uma mensagem da parte de Deus e deve transmitir conforme Deus disse. Isso na visão do Antigo Testamento. Então, esta... Como é que é no Novo Testamento? Bom, no Novo Testamento, nós conseguimos referenciar o seguinte. Os profetas do Antigo Testamento, eles profetizaram Jesus. Profetizaram a preparação do povo até Jesus. Ok. E a Bíblia toda, de acordo àquilo que é a luz da Bíblia, não precisamos de mais um profeta que venha acrescentar além daquilo que a Bíblia já referencia. Ou seja, já não há uma outra profecia depois de Cristo. Toda a profecia está selada em Cristo Jesus. Então, a ideia do Novo Testamento já não é sobre o que virá após Jesus. Não, porque João sela o livro da Revelação, né? Apocalipse. Então, neste momento, a ideia de termos profetas no Novo Testamento é no sentido de preparar a igreja até a vida de Cristo. Ou seja, com mensagem de restauração, justificação, não é? Na medida que os profetas vão anunciando as mensagens de Deus para transformação da vida de pessoas, não é? Então, esta é a função do profeta atualmente, de acordo com o Novo Testamento, a visão do Novo Testamento. Uau, uau, uau. Que bom, que bom. Mas eu gostaria de perguntar ainda aqui no Amado Cicato. Sim, por favor. Como é que ficaria, não sei se vai conciliar aqui, como é que ficaria aquela situação em que estou na igreja e depois alguém diz, olha, vem um irmão, não é, que afirma ser profeta, o irmão, Deus disse, amado Malaquias, que a próxima semana acontecer-te-á isso. Isso é ou não uma profecia à luz? Vamos encaixar essas revelações como profecias como afirma o Segundo Testamento? Bom, nosso evangelista, quando diz aqui, se te deparas com um caso que alguém que afirma ser profeta, eu poderia começar a separar por aqui.
Ninguém pode auto-intitular-se profeta. Ninguém pode se auto-intitular, porque aqui não é uma questão de um dia para o outro o irmão decide acordar e se intitular como profeta. Não, há critérios. Então, aqui, ainda que o irmão tiver que receber, não é, chamamos uma mensagem ou uma profecia, se podemos afirmar que este é profeta, o requisito não é pelo que ele disse. Naturalmente, toda pessoa que é cristão deve optar ou primar pelo estudo da Bíblia para poder avaliar a mensagem que ele recebe. Porque só assim ele poderá entender se esta mesma, ou seja, se a mensagem é de Deus e se o profeta também é de Deus. Então, o critério da avaliação não consiste simplesmente em ele se autotitular, porque quem designa profeta é Deus. Então, Deus designa e estabelece e a igreja confirma. Então, se essa mesma pessoa não tem nem o desígnio de Deus, não foi estabelecido por Deus e não tem o testemunho da igreja, então não pode ser visto como profeta. Está a ficar quente. Amado pastor, disse inicialmente que existem alguns princípios bíblicos para ser um profeta, não é? Eu quero que me faça entender o dom da profecia. Há uma diferença entre o dom da profecia e ser profeta, porque quando fundamentou que é necessário uma congregação para que se crie aí ou se chama, ou seja, para que alguém seja considerado profeta, deu-me a entender que inevitavelmente ser profeta é um chamado. Ser profeta, sim, é um chamado. Nós podemos ver isso em Efésios capítulo número 4, versículo 11 em diante. Paulo faz uma teologia sobre o ministério de Cristo, os ministérios de Cristo como dons. Todos os ministérios, os 5 que nós temos, pastores, evangelistas, doutores, profetas, mestres, são dons de Cristo. E os dons, dom de profecia, dom da palavra de conhecimento e dom da fé, de resto, são dons espirituais, distintos um dos outros. Os dons de Cristo são de Cristo, os dons espirituais são dons do Espírito Santo. São Não duas faz coisas isso. diferentes. Há dons de Tá bom. Cristo, dons espirituais. Sim, Cristo não é Espírito Santo, Espírito Santo não é Cristo. São duas pessoas distintas, mas que interdependentemente trabalham. Atualmente nas igrejas ainda existem dons de Cristo. Há igrejas, há dons de Cristo, já tem igrejas que não reconhecem que tem profeta. Paulo descreveu os dons, mas não. Eu acho que os dons, não sei. Os dons que o apóstolo Paulo falou sobre as igrejas pareciam ser os tais dons suficientes para o evangelho. Nesses dons que Paulo mencionou, não enquadra-se de Cristo, porque ele falava dos dons espirituais. Se tu achas que são 7 ou 8 ou 9, São 9. São 9. Na verdade, a palavra original para os dons lá é manifestações. E a palavra original para os ministérios é serviço. Duas coisas, manifestações e serviços. E muitas das vezes, isso depende muito daquilo que nós chamamos da teologia dogmática de uma igreja. Uma igreja pode dizer que não, nós não reconhecemos um profeta porque já temos visto escândalos. Muitas das vezes é por causa dos escândalos, não é por causa dos dons de Cristo, mas decisões como essas não anulam ministérios de Cristo, porque Cristo é quem dá, não é a igreja que dá. Então Deus pode dar profetas para a igreja até na católica. Está a aquecer daqui a pouco. Bom, já temos aqui o nosso próximo convidado, o nosso ilustre Augusto Tomás, missionário. Amado missionário Tomás, boa noite, bem-vindo à Paz do Senhor. Boa noite, a Pai do Senhor. Boa noite a todos os colegas do painel, irmãos. E obrigado pelo convite. Maravilha, eu perguntava inicialmente aos nossos convidados, é necessário uma aprovação bíblica para considerarmos alguém um profeta? Bem, eu acredito que nós estamos a comunicar para pessoas com escalões de sabedorias ou com conhecimento diferente, não só para mestres. Então, hoje, nesse podcast eu vou trazer argumentos não superficial, mas de forma objetiva, para não complicar, porque eu acho que muitas das vezes não digo todos os teólogos, mas muitas vezes os teólogos complicam simples, né? Então,
Temos aqui um teólogo. Não disse que o teólogo complica o simples, mas está a explicar que Claro. muitas vezes os teólogos procuram complicar o simples, porque eu acredito Ok. que não existe teologia sem palavra, mas existe palavra sem teologia, porque a palavra vai dizer que tudo que existe não existiu sem Deus ainda existir. Então, Sim. a teologia ela acaba por ser uma ferramenta para o entendimento de forma organizada das coisas de Deus. Até aqui, então, de forma pragmática, Bíblia é a palavra de Deus porque ela própria nos confirma que foi inspirada por Deus. Se foi inspirada por Deus, então, e o profeta é um homem que fala de uma palavra inspirada por Deus, então, alguém que se diz profeta e não tem princípios fundamentais na Bíblia, para mim é um profeta falso. É por ali. Então, para o cristão que medita na Bíblia de forma recorrente, para os membros da igreja, se nós queremos de forma a não ser enganado por pessoas que se profetas, porque hoje agora, literalmente, os profetas criaram o mercado deles, também agora existe o mercado de profetas, profeta mais rápido, profeta mais lento, profeta Y. Então, olham muitas das vezes para os membros da igreja, para as pessoas muito mais frágeis, como as pessoas a serem vulneravelmente atacadas. Então, como membros da igreja, nós temos que perceber que a Bíblia em si, ela própria se defende. A gente não precisa provar se a Bíblia pode ou não encontrar o profeta. A Bíblia é inspirada por Deus. Se é inspirada por Deus, nós, como membros que meditamos na Bíblia, que temos que procurar encontrar a interpretação certa de discernir se aquilo que está a ser declarado nas nossas vidas é verdade ou errada. Eu acho que a gente trazer um argumento, se a Bíblia pode não encontrar o profeta, a Bíblia vai validar e vai contrariar se o argumento que está a ser submetido para o profeta é verdadeiro ou não. Maravilha. Eu quero perguntar para os três como fundamentam essas revelações de certas igrejas. Vamos começar pelo amado Cicato. Aquela igreja que prometem, você vai para aquela igreja, entra e o profeta diz: eu estou a te ver na tua família, há isso, há aquilo, cuidado, até amanhã, não sei o quê, não sei o quê. Eu faço essa pergunta porque parece que não há casamento entre certas práticas que temos visto em algumas igrejas, denominações, com que os convidados acabaram de fundamentar. Por exemplo, um Deus que só revela que o irmão que veio hoje tem muita coisa pela frente, vai tirar a família da pobreza, mas esse pastor que revela está sempre, digamos, por outra expressão, desgraçado, não tem nada na vida, mas ele está sempre a revelar que você veio hoje, está atrás de ti. Como é que vocês fundamentam essas revelações? Começar pelo amado. São mesmo de facto dos nossos profetas, etc. Muito obrigado. Eu acredito, líder Bendino, precisamos cavar um pouco a respeito desses assuntos, porque são peculiares, são assuntos que requerem muito, mas muito cuidado. Porque aqui, para não parecer que é um ataque, não é? a pessoas específicas, tá? Porque à luz da Bíblia, quando nós observamos e ouvimos a existência de falsos profetas, é porque também existem verdadeiros profetas. Então, quando eu quero trazer aqui uma linha de pensamento, não é? Que vai sustentar isto, porque que precisamos cavar mais a fundo. O líder referenciou aqui muito bem as questões das igrejas, as questões das congregações, onde tem pessoas ou líderes ou profetas, que estamos aqui a dizer, segundo a pergunta, que fazem promessas, não é? Que fazem promessas, mas o seu estado não é bom de apreciar ou não revela aquilo que promete, não é? Exatamente. Mas deixa-me deixar aqui uma frase bem ciente, né? À luz daquilo que é a verdade bíblica, que Cristo não é um negócio da terra para ganhar as coisas do céu. Cristo é a virtude dos céus para ganhar as almas aqui na terra. Com mensagem repita esta frase lá para casa, vamos ouvir. Bom, o que nós precisamos entender é que Cristo não é um negócio da terra para ganhar as coisas que vêm dos céus. Cristo é a virtude de Deus.
é a virtude dos céus para ganhar almas aqui na terra, com mensagem de transformação, edificação, redenção e justificação para as vidas perdidas. Isto é a primeira base que nós temos que considerar. Agora, a segunda separação que eu faço aqui é quando o líder diz congregações das igrejas. Líder, o profeta não foi enviado para uma igreja específica, porque o que nós temos são instituições. O profeta é de Deus. O profeta é de Cristo. Ele pode profetizar ou trazer uma mensagem não só para a sua igreja, que ministra, mas pode trazer a sua mensagem para o Estado, para o governo, para o mundo. A título de exemplo, nós temos várias evidências que profetizam a respeito da pandemia antes que ela mesma chegasse. E muitos não deram ouvido, outros deram. Mas só que existe tipo de profecias ou tipo de mensagens da parte de Deus que vem não para anular a mensagem, ou seja, não para anular a ocorrência, mas para que o povo se prepare pelo que há de vir. Nós temos essa referência, não é? José, ao interpretar o sonho de Faraó, não é? Deus trouxe a interpretação, mas o facto importante é que Deus não anulou o que haveria de vir. O que é que aconteceu? A mensagem veio e o povo tinha que se preparar. Faraó tinha que criar providências. Agora, tocando na pergunta que o líder me traz, em gesto de conclusão do meu pensamento, né, a esta pergunta, o que nós temos hoje é um povo desesperado. Porque o desespero de um povo indicia o profeta a criar profecia. Deixa-me repetir. O desespero de um povo pode levar o profeta a elaborar. Ou a simular. Não simular. Porque a questão é, as congregações, ou seja, muitos povos, muitas igrejas agora, ou muitos povos, acredito assim, eles exigem ou pedem que o profeta profetize, mesmo sem que Deus tenha uma mensagem para aquele povo naquele dia. Então, é um povo desesperado, não é? À espera de que o profeta fale aquilo que ele quer, não aquilo que ele necessita. Então, tenho que referenciar aqui uma coisa. Quando o líder Benguino fala a respeito de profecias sobre o que o irmão virá ser, o que virá se tornar, há um ponto que eu trouxe aqui para esse podcast, não é? Que o que as pessoas querem agora é ouvir a boa parte da profecia. É ouvir a boa parte da profecia, aquilo que ele quer ouvir, o sucesso. O vai correr tudo bem, o vai prosperar, o vai casar. Mas se esqueceram, ou seja, deixando que todas as consequências é uma perseguição familiar. Ou seja, quando o profeta tiver a trazer uma mensagem de uma consequência para a sua vida, que é de alguma tragédia, logo ele vai converter para uma perseguição familiar. Só que se esqueceu. O tal revelado nunca é culpado, não é? Exatamente. Então nós só queremos, ou seja, muitos querem o lado bom da profecia. Enquanto que até as consequências é para ajudar o homem a se encontrar. Porque, a título de exemplo, Davi, quando recebe a mensagem de Nataniel, a profecia que vinha não é pelo que ele havia de se tornar como rei, mas a desgraça que viria na sua casa pela quê? Pelo pecado que ele comete com Betseba. Então, o que acontece? Davi não culpou algum diabo, não culpou alguma família. Antes, porém, em Salmos capítulo de número 51, na sua lamentação, ele despoja-se de tudo que são os bens materiais para não perder Deus, mas não negando as consequências. Então, toda a consequência que haveria de vir, de acordo à profecia, ele aceitou. Então, nem toda a consequência que há de vir de uma profecia é sinal de uma perseguição familiar. Também Deus pode nos transmitir uma mensagem de arrependimento por aquilo que nós fizemos. Uau, pastor Jerônimo. Ok. Eu vou muito mais além do comportamento humano, porque, conforme eu disse, boa parte da multiplicação de falsos profetas e conforme já o nosso amado que me antecedeu, o amado Cicato já falou, sobre a tendência dos tempos de hoje, não é? Há falsos e há verdadeiros também. Na ausência, só existe falsos porque tem verdadeiros. E o diabo sempre faz contra facção, como chineses. Não precisam fabricar nada de origem, tem que fabricar a partir de alguma coisa que já existe. Então, o diabo é preguiçoso, não cria nada novo, só reproduz o que já foi feito por Deus.
Então, nós temos um problema de carência naquilo que é a teologia pentecostal, dentro do profetismo, que a maior parte das escolas teológicas não tem. E a maior parte dos professores são mesmo são professores de teologia pentecostal, mas nem sequer falam em línguas, nem operam nenhum dons. Esse é o problema do meio pentecostal. Então, lidar com casos ligados como carisma, que no grego dons, é preciso pessoas que entendam também sobre dons, também fluem nos dons. Ok? Vou além do porquê que tem muitos falsos profetas. Não é apenas uma motivação financeira, não é apenas uma motivação do ego, como se fosse quero ser conhecido, porque muita gente quer ser conhecido como um profeta. Eu vou muito mais além daquilo que Miqueias falou. Miqueias eh, foi perguntado qual é que seria a palavra do Senhor em relação aos reis que fossem para a guerra. Miqueias tentou mentir e as pessoas que estavam ao lado deles sabiam que esse cara está mentindo, porque esse cara tem alguma coisa. Quando ele fica calado é porque ele não quer falar aquilo que ele deveria falar. Então Miqueias disse, os profetas que profetizaram antes de mim disseram, vai na paz do Senhor, vai tudo bem, vocês não vão ter nenhum problema, vão vencer a guerra. Disse, eles mentiram, porque eu estava no conselho de Deus e na reunião de Deus eu ouvi isso. Como é que vamos poder enganar o rei Josafá para ir para a guerra e cair lá? Então surgiu um espírito no meio daquele encontro de Deus, com qualquer que seja, não sei qual é o conselho de Deus, surgiu um espírito que disse, não, eu vou enganar o rei. E aquele espírito entrou na boca dos profetas. Ele perguntou, o Senhor até perguntou, como é que você vai fazer isso? O espírito disse, não, vou entrar na boca dos profetas, vou trazer uma palavra mentirosa para enganar o rei. Então é assim que aconteceu. Todos aqueles profetas estavam debaixo de um espírito que eles próprios não sabiam que estavam debaixo daquele espírito. Mas Deus permitiu que enganassem o outro. Deus permitiu. Ei, Deus permitiu. Há um ato naquilo que nós chamamos de Romanos capítulo 1, versículo 16, mais ou menos por aí, diz que Deus lhes entregou nas suas concupiscências da carne. Ou seja, quando você insiste no erro, Deus te abandona no erro. Para que você seja responsável por aquilo que você está a insistir lá. É isso que está acontecendo no nosso tempo. Não é apenas uma questão de desejo humano, é uma questão de que a multiplicação de espíritos demoníacos atrás de muitos jovens para lhes desviar. É isso que está acontecendo. Muitos falsos profetas foram desviados por falsos espíritos. porque também é uma coisa curiosa aqui. Parece que os profetas não revelam mais nossos pecados. Não vão revelar, porque aquele espírito não é para revelar. Aquele não não são é nossas promessas, vai dar certo. aquele espírito. Eu sou um santo. Pessoas... Deus, o diabo não expulsa diabo não fala boas coisas. O diabo nunca vai falar alguma coisa para restaurar para a saúde espiritual de uma pessoa. Nunca. Sempre vai levar para o ego da pessoa, para longe de Deus. É isso que vai acontecer. Não é o que eu estou a falar aqui. Eu também, com certeza, Deus trabalha. Eu e Deus cooperamos, posso dizer assim. Eu conheço o profético, não é de hoje. Eu sei quando é que Deus é que está a falar, quando Deus é que não está a falar. Sentes-te um profeta? Não sou profeta de ministério, mas de vez em quando Deus trabalha conosco em termos de dons de revelação. Outra coisa é revelação, outra coisa é profecia. São duas coisas que vai levar tempo. É uma escola. Não, vai ter que falar disso depois. Nosso missionário. Bem, entrando para aquilo que a pergunta que foi relativamente sobre essa honra, isto é uma questão que nós temos que procurar entender, que é prioridade. O que é a prioridade? A prioridade é o nível de importância que nós temos às pessoas, às coisas. E o grande problema, conforme o Márcio Cato disse muito bem, está naquilo que é o desespero do próprio povo. Mas qual é a causa? É as próprias igrejas. E aqui vou indicar diretamente a liderança das igrejas. É que nós não conseguimos entender que as igrejas agora não têm estrutura. Os membros não têm estrutura. Porque o que se prega prega-se muita prosperidade. Prega-se muito aquilo que realmente para aguçar o ouvido dos membros. Não se prega o essencial. Por exemplo, nós pregamos para a família. Nós temos que entender que uma sociedade saudável é reflexo de uma família saudável. Então, se dentro da igreja você está constantemente a pregar, se o teu avô que está a te perseguir, um dia vai morrer. Deus, quer dizer, tem pessoas que querem encontrar uma confirmação daquilo que já pensam. Então, se eu quero uma confirmação daquilo que eu penso, o que vai autenticar muitas das vezes não é o argumento, é quem está a falar.
Então, se o meu pastor não tiver cuidado ao argumentar alguma coisa, quando olho para ele, o que ele fala para mim tem peso. Se ele me fala, olha, o que está acontecendo na tua família são problemas do tua avó, da tua mãe, XY. Se eu, como crente, não tiver estrutura dentro da minha igreja, qualquer profeta que está na rua me perguntar uma coisa sobre a minha vida, e eu detectar que aquilo que ele está a falar se alinha com aquilo que o meu pastor disse, eu caio. Por quê? O meu pastor me disse que o que eu estou a viver são problemas da minha família. E os profetas, hoje em dia, a moda também é na tua família. Se o meu pai espiritual prega sobre isso, o profeta palhaço também prega sobre isso. Eu não falo palhaço, estou a falar profetas mesmo que são mesmo palhaços que estão a distorcer o corpo de Cristo. Então, se o profeta palhaço prega também sobre isso, o meu pai na fé prega sobre isso, quando eu chego na rua, ele profetiza para mim, o que eu faço? Faço um contraste. A famosa confirmação. Ah, não, sim senhora. O que o pastor falou confirma com aquilo que o apóstolo falou. Ou que o profeta falou. Automaticamente eu caio nisso. Mas se eu tiver bases, se eu tiver estrutura, eu vou fazer conforme fizeram lá, como fizeram o povo de Bereia. O que eles faziam? Eles examinavam para confirmar se aquilo que estava a ser profetizado realmente se alinha com a verdade. Então, acho que o ponto que nós temos que chegar aqui é que as igrejas, as lideranças das igrejas têm que rever o que pregam. Porque se as igrejas não procurarem revisar o que é pregado, então os membros serão desviados. Por isso você vê certas igrejas. Olha, a igreja Y, a igreja X, olha, os membros foram na igreja X. Por quê? Porque eles não têm estrutura. Nós agora somos imediatistas. Olha, o profeta mais rápido de Angola disse que estou a ver o Senhor a te dar um carro. Mas ele quer carro. Tá vendo? E o tempo que está dentro da tua igreja, aquilo que ele precisa não se realiza. Por quê? Parte dos nossos membros estão a ser ensinados a amar as coisas, não Deus das coisas. Porque se a gente pregar amar Deus como fonte das coisas e ter a capacidade de entender que aquilo que eu preciso vai acontecer no momento certo, que Deus determinar, e dentro da vontade dele, as pessoas vão conseguir perceber que a paciência é saber respeitar o tempo das coisas. E ainda que eu receber uma profecia de um profeta, a falar que, olha, você vai olhar para a tua vida, o que você vive é X, Y e outra coisa. Eu sei que não. Eu preciso permanecer dentro daquilo que são as bases que eu aprendi. Então teremos crentes estruturados, crentes a proliferar e crentes nutridos. Só para não perder o fio lógico, quero só acrescentar algo. Por que os africanos amam muito o profetismo? Sabe por quê? Porque os africanos têm no seu DNA a questão ligados ao curandeirismo, porque desde sempre os africanos gostaram de consultar quimbandeiros. Não era nossa cultura antes do Sim, colonialismo? é nossa cultura. Nós gostamos de saber quem está nos feitiçar quando não estamos a avançar. Nós africanos somos assim. E transferimos isso aos pastores por conta da nossa teologia, da nossa confissão pentecostal. Por sermos pentecostais, cremos nos dons, cremos na revelação, na profecia. Então as pessoas transferem a imagem do curandeiro para o profeta, para o pastor. Então eles querem que o profeta e o pastor lhe diga quem está a lhe feitiçar, quem que roubou a galinha dele. Em nenhum momento ele é culpado. Tem Não. sempre alguém... Ele é culpado e o pastor também é culpado. Eu tenho amigos que são profetas e que trabalham comigo. Nós trabalhamos de vez em quando na consulta pastoral eles chegam, pastor, quero saber só quem me roubou meu telefone. E um amigo fica assim. Quem te roubou? Quer dizer, você veio me consultar para saber quem roubou meu telefone. Quem te disse, quem te disse na Bíblia o profeta é para adivinhar quem roubou teu telefone? O profeta é um ministro como um pastor. Como um evangelista, não tem diferença. Os dons espirituais não fazem diferença do ministério do profeta e do evangelista. Por quê? Porque o profeta é um ministro da palavra que vem para aperfeiçoar os santos. Significa, ele vem para preparar as pessoas para o discipulado normal. Quer dizer que um profeta tem que ser um homem de palavra, tem que ensinar, tem que conhecer Bíblia,
tem que ensinar, tem que pregar a palavra. E a base do seu ministério, a base do seu ministério, o sucesso do seu ministério vai estar baseado nisso, na diferença de que ele conhece a palavra, para que faça uma diferença com os feiticeiros que não conhecem a palavra, que simplesmente se infiltram e fazem estrago. Eu estou a entender que nós, africanos, aquela nossas origens de que mínima dor de cabeça não é eu que provoquei, se calhar alguém Que tá provocou. é uma dor de barriga, se calhar não é o hambúrguer que eu comi que estava estragado, é uma tia. Isso então cresceu dentro de nós, levamos isso até nas igrejas, porque todo o nosso fracasso parece ter um culpado que não seja nós. Sim, o Exatamente. fracasso, por exemplo, que nós estamos a experimentar hoje, é o fracasso da má governação. E nós queremos transferir isso ao diabo. Ok. Mas vai já falar disso. Eu quero rapidamente dizer lá para casa que a nossa conversa está muito boa. Estamos a falar sobre proteção e discernimento, como a Bíblia pode ser usada para testar a mensagem e a autenticidade de alguém que afirma ser profeta. É uma produção da Cheia TV, esse magno podcast Visão Holística, 7ª edição, encabeçada aqui pelo evangelista Cardoso Capingala. Hoje está sem o Tiago Sonjamba, mas está com o Lusitano Soquele. Ligue para nós, deixa a tua mensagem, o 934 60 60 30, 934 60 60 30. Produção, temos muitos bons comentários, graças a Deus, na nossa conversa, mas alguns falavam do som, melhorar o som, não sei se a nossa técnica já melhorou, graças a Deus. Portanto, fique atento, não esqueça, faça a sua doação. Departamento Nacional da Juventude da Igreja Cheia, na pessoa do seu líder Enoque de Oliveira, por favor, faça chegar o envelope da Juventude Nacional na direção da Cheia TV. Faz favor, precisamos dar água aos nossos convidados, precisamos dar um táxi aos nossos convidados, estamos a tentar andar com nossos próprios pés, está um pouquinho difícil. Departamento da Mulher, Mamá Lucinda, por favor, prepare o vosso envelope. Direção da criança dependem dos pais. Sociedade Dome, a nível nacional, já falei da juventude. Sociedade Média, por favor, ajudem o nosso magnífico projeto da Igreja Cheia crescer. Quero mandar um abraço rapidamente a alguns jovens atualizados, modernos, que estão sempre a acompanhar essas nossas conversas. Evangelista Pedro Nesto Canganjo, por favor, aquele abraço. Bernardo Vilinga, Carboce, Henrique Scatila, Caftela Pinto e muito mais que não me vem agora na mente. Eulária Vilinga, Emília Catila, por favor, mandem as vossas contribuições, mandem as vossas doações. Pastor Laurindo Gomes, estou contigo, não te largo. Evangelista Miguel Flávio Bongo, aquele abraço. Voltamos aqui à nossa conversa, está muito boa. Eu quero. A pergunta é para os três, porque estou a gostar da abordagem dos três. Vamos começar aqui com o Amado Secato. O que é que leva as pessoas nas igrejas hoje? Não, essa pergunta vamos agora. Eu quero perguntar assim: não acham que Deus, ao dar o dom de profecia nas igrejas, deveria ser acompanhado com o dom do discernimento? Porque colocando ainda alguns profetas palhaços ou falsos profetas, como disse o nosso convidado, de lado, vamos meter os falsos profetas de lado, vamos olhar para as nossas igrejas, aquelas igrejas que nós achamos que não, nossa igreja é séria, organizada, mas também às vezes algumas revelações que deixam a desejar. Você às vezes, oraste, Deus, quero emprego, quero emprego. O emprego, você está em Luanda, o emprego vem na província do Ambo, pá. Alguém te liga no nome, pá, bem no Malaquias, vem para o Ambo. E você preparando as malas, o profeta Secato vem e diz: não, o senhor falou para não ir, o caminho está minado, não sei o que, está bem escuro. Eu orei, ligaram-me. Não poderiam as igrejas também pedir ao próprio Deus nos dar esse profeta com um outro elemento, com dom do discernimento, para nós discernir e analisar as profecias? Ou Deus tem dado isso, nós é que não damos conta? Muito obrigado. Líder Benguino, o discernimento espiritual, né,
ele começa com o conhecimento da palavra de Deus. Quando, Maravilha. quando eu digo que o discernimento espiritual começa com o conhecimento da palavra de Deus, eu perguntaria: para quem é a profecia? A primeira coisa a se perguntar seria essa. Porque, fazendo uma ilustração prática deste lugar, fazendo uma ilustração prática deste lugar, nós aqui temos a comunicação. E ela passa por vários meios. O canal, nós temos que ter um emissor, o canal e o receptor. Então, quem é o emissor? O emissor é a fonte inesgotável, O próprio Deus. o próprio Deus. Agora, quem é o canal? É o vaso a ser usado, a ser preenchido para servir. O próprio profeta. O profeta, não é? E o que vai no vaso é a provisão do que Deus preparou para o seu povo. E quem é o receptor, é claro, é o povo. Logo, aonde é que começa a falha, não é, da mensagem? No canal. Se o canal estiver comprometido, diz Jesus, não se pode colocar um vinho novo em odre podre. E este contexto dá a entender que precisamente o profeta está preparado primeiro para receber uma mensagem da parte de Deus. Porque se o profeta está em problema, a mensagem também sai com problema. Se o profeta não está bem espiritualmente, a mensagem não é transmitida também com toda a espiritualidade. Então, aqui o que nós precisamos entender é o seguinte. Paulo diz o seguinte, 1 de João capítulo 4, versículo 1. Amados, não creias em todo o espírito, antes provai se os espíritos são de Deus. Isso é trabalho. Agora, como provar, mano? Como provar? João ainda continua dizendo o seguinte, todo espírito que confessar que Jesus nasceu de carne, este é de Deus. E aquele que não confessar que Jesus não nasceu de carne, este não é de Deus. Então, a maneira como provar, o que é provar? Líder Benguino, vamos fazer aqui uma ilustração, porque sempre que eu dou o ministro da EBD, eu pego sempre o conhecido para explicar o desconhecido. O que é provar, na verdade? Então, a Bíblia vai dizer que pelos seus frutos conhecereis. Você conhece a árvore a partir do fruto. Então, é a árvore através do fruto, não o fruto através da árvore. Conseguimos distinguir uma maçã de uma manga quando provamos. Ainda que tiver de olhos vendados, se te dar uma maçã, vai dizer que esta é uma maçã. De que maneira? Então, provar aqui começa a partir do consumo da coisa. E Paulo, ele vai dizer, não é? A respeito daquilo que nós recebemos, examinai tudo. Maravilha. Quer dizer, a mensagem, e ainda Paulo vai mais além, não é? Sobre aquilo que é a maneira como nós recebemos a mensagem, que não trateis, 1 Coríntios capítulo 14, não desprezeis a profecia. Toda vez que tu recebes uma profecia, não declara ao momento que ela é falsa. Não desprezei, examinai tudo, retém o bem e despreza o mal. Ou seja, tira depois de tu examinares, não é? Retira aquilo que é o bem. Agora, há uma coisa aqui que me chamou a atenção quando o líder Benguino perguntou por que Deus não insere discernimento. O que é o discernimento, na verdade? É o princípio da separação. É o princípio quando nós separamos para diferenciar o que é bom do mal, o que é puro do impuro. Então, a quem Deus dá o discernimento? Paulo responde, orai para que no vosso meio haja o dom do discernimento. Porque e o dom do discernimento, ela surge mediante o conhecimento das Escrituras, das Sagradas Escrituras. Então, quando um povo não se dedica à meditação ou ao conhecimento das Escrituras, facilmente é enganado. Por quê? Porque naquele lugar o detentor da verdade do conhecimento é o profeta. Quando o povo não tem na sua mente o conhecimento das Escrituras, tudo que ou seja, ele se torna dependente do profeta. Quer dizer que, ainda que o profeta dizer que vai ao caminho A, ele vai.
Mas diferente, conforme disse o nosso missionário, da igreja de Bereia, eles eram destacados em relação à igreja de Tessalônicas como porque eles estudavam as Sagradas Escrituras diariamente. E o estudo diário te remete ao desenvolvimento de uma capacidade de repreender uma coisa boa de uma coisa má. Então, quando eles ouviam uma mensagem, automaticamente eles pegavam as Escrituras. O que ele falou é verdade? Segundo a Bíblia, é verdade ou é Sim, mentira? senhora. Então, aqui o discernimento é uma graça, é uma dádiva de Deus à igreja ou ao povo. Para que quando Deus ou quando os homens ministrarem uma mensagem, ali a igreja à luz da Bíblia consegue discernir se essa mensagem é de Deus ou não. Por isso é que João fala que provai se os espíritos são de Deus ou não são. Que espírito? Aquele espírito que usa o profeta. Espírito Santo de Deus. Isso quer dizer, de qualquer forma, eu como membro, parte da congregação, não posso depender exclusivamente só do profeta. Além do profeta, eu tenho que saber que há um Deus também, não propriamente só do profeta. Não. Eu posso dar aqui um exemplo ao líder. Uhum. Se um profeta vier lhe dizer o seguinte, o líder benguino quer casar, e de acordo a 3 profetas, diferentes pontos anunciaram a mesma coisa. O líder benguino, a tua futura esposa é a tua irmã. E por evidência você clama e ora a Deus, você tem o mesmo sonho. E por evidência física, você tem outra pessoa que te liga de região diferente que não conhecem-se com a primeira pessoa da mensagem, ou da mensagem primária, a te dizer também que eu tive um sonho, eu tive uma revelação, eu tive uma visão, que a tua futura esposa é a tua irmã. Agora, de acordo à lei, é crime. De acordo à tradição africana, isto é uma vergonha familiar. Então, qual será o posicionamento teu a respeito desta mensagem que vem? Ali nos remete à questão do discernimento. Primeiro, discernir o espírito, discernir a mensagem, porque quando falamos... Porque a própria Bíblia contraria isso. Quer dizer, eu como cristão, a Bíblia proibindo o famoso incesto, não é? Irmãos a se casarem. Pois. Então, eu não recebendo essa profecia, automaticamente devemos discernir. Porque Pois. talvez não seja o espírito, como já falamos aqui há Pois. pouco, não seja o espírito do próprio Deus, mas outros espíritos. Mas como é que começa o princípio da verdade? Quando há 2 ou 3 testemunhos falando a mesma coisa em diferentes pontos. Por isso é que agora é o momento de pegar a Bíblia, orar, meditar e depender de Deus e não das nossas emoções. Porque o agir com as emoções te remete você a entrar para um erro irreparável. E qual é esse erro irreparável? Depois o profeta vem que não é essa mulher que você poderia casar. Na verdade, não se tratava de uma irmã biológica, se tratava de uma irmã da igreja. Maravilha, a conversa tá boa, tá boa. Olha, quando falava disso, fez-me viajar numa situação que acompanhei. Temos irmãos de algumas igrejas que hoje se casaram com alguém que lhe disseram que não é essa. Não se casou com a irmã biológica, obviamente. É uma irmã da igreja, mas a mulher que o tal profeta lhe revelou não é aquela. Se vê de azar no casamento, né? Enfim, a pergunta foi lançada para os 3. Aqui, antes que o nosso pastor responda, eu quero dizer ao pastor, pastor, já nos deparamos com situações em que o profeta veio, olha, atividade de criança, não vou dizer qual é a igreja, as crianças estão à espera do pão com chá, papapá, vê um profeta com muita força, meteram um demônio no chá, pega o chá, deita, pega um pão, deita. As crianças ficaram ali com muita fome, alguns a favor, outros contra. Os a favor, não, Deus é que revelou, mas e agora? Vamos se virar. Isso parece não fazer sentido. Então, poderíamos aqui, obviamente, notar que a capacidade de analisar o discernimento, não é? Das profecias é completamente indispensável.
É completamente dispensável, porque o profético é um problema muito sério para a África, porque a África é sempre um campo Fértil. fértil para o sobrenaturalismo. Sobrenaturalismo praticamente é continuismo e sobrenaturalismo dentro da teologia pentecostal é a tendência de crer que o Espírito Santo, os dons ainda continuam, os ministérios ainda continuam. Então, é muito fértil para a África, só que com a ausência de uma cultura bíblica e teológica dentro de uma igreja, é perigoso. É mesmo muito perigoso quando as pessoas, principalmente que provavelmente são vistas como profetas e têm dom de profecia, mas não aceitam se submeter a qualquer ambiente de correção, porque na igreja de Corinto havia esse ambiente de correção e julgamento das profecias. Pronto, você profetizou, agora vamos sentar, vamos analisar a tua profecia. Sem nenhum pronto, te conheço, mas não queremos saber se te conhecemos, mas a tua profecia que está em causa não é você, é separar a tua profecia da pessoa, porque todo profeta está sujeito a errar quando em determinado momento ele tiver, conforme já o Amado Sakato disse, mas para isso, para que a igreja tenha sempre, para não, como as outras igrejas, por exemplo, que não acreditam, já vão proibir o dom da profecia por causa dos escândalos e tudo muito mais. Não é correto, não é bíblico. E quem faz isso está a pecar. Porque Paulo disse, não. Paulo diz que não desprezeis o quê? As profecias. O que tem que fazer? Uma igreja madura que lida com Deus tem que ser uma igreja que sabe pôr todos os dons de causa em teste, em provação. Para ver a veracidade, o espírito, a veracidade da profecia que foi dita. Mas eu quero levar para um outro ângulo, um outro problema que nós temos visto nesse caso aqui, é que nós atribuímos muito a revelação e profecia aquilo que não é revelação e não é profecia. É apenas um impulso humano de uma cultura profética dentro de uma igreja. Não, mas Deus deixa que isso acontece mesmo assim, tipo simularem, brincarem com o Espírito Santo. Deus, O caráter de Deus é longanimidade, como longânimo. Muitas das vezes eles nos deixa até um ponto, nós mergulhamos na nossa ignorância. Mas mergulhado na nossa ignorância, há sempre 2 ou 3, 4 a falar alguma coisa acerca dos nossos problemas, daquilo que nós estamos a causar no corpo de Cristo. Mas como as pessoas são surdas e não ouvem, mesmo nessas igrejas, há sempre irmãos que sentam aqueles irmãos. Irmão, o chão não tem nenhum problema. Essa é uma cultura. O problema também está por um lado, conforme eu disse, o problema da cultura africana transferida. Você vai ouvir pregadores a dizer assim: eu quando o gato passa no teto, eu lanço sal. Eu disse: você lança sal no gato, você acorda para orar para repreender o gato. Disse: você está perdendo tempo. Se você crê que Deus te protege, Deus é contigo, por que você tem que acordar para lançar sal? O que o gato tem a ver com o sal? O que o sal tem a ver com o gato? O que o gato tem a ver com a feitiçaria? Não, ele disse, não, todos os gatos são feiticeiros. Eu disse, você é pregador da palavra, né? Sim, sou pregador da palavra. Onde é que você aprendeu isso aí, que todos os gatos são feiticeiros? Quando um gato passa na minha casa, eu durmo. Quando vem um feiticeiro, eu vou dormir. Já me aconteceu muitas das vezes assim, na primeira casa que eu vivi, eu recebia a visita de feiticeira, dormia à vontade. A minha esposa já sabe disso aqui. Na nossa casa, nós não oramos para bruxo nenhum. Porque nós somos mais fortes que os próprios bruxos. Não preciso gastar minha... Não, mas é necessário aqui uma maturidade espiritual, porque dormir tranquilo sabendo que o bruxo está a voar aí no quintal ou no teto é porque já estás bem posicionado espiritualmente, já estamos a arrochar. É a base. Então estamos a ver que tudo... eu chamo isso aqui de teologia do medo. Nós criamos teologias de que nós temos que... Combate espiritual é medo. Não é combate, é medo. As pessoas têm medo do feiticeiro, do bruxo, do diabo. Como é que eu lido com isso? Lida com aquilo que a palavra diz. A palavra diz, vós sois. A palavra diz, pela fé, eles venceram o mundo. Nós vencemos o mundo pela fé. A palavra diz que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. A confissão da palavra é aquilo que nós somos em Cristo Jesus, nossos direitos, que Cristo nos levou diante de Deus e nos deu poder e autoridade sobre as coisas. Não precisamos usar aquilo. Se eu souber que, por exemplo, o líder evangelista Benguino for feiticeiro, por exemplo, e for cozinhar algo, eu vou comer, não vou orar. Porque meu trabalho é te alcançar. Meu trabalho é te alcançar. Não vais parar. Não vou parar. Já me aconteceu, já comi boi de comida envenenada. Já mandaram boi de tala. Mas isso requer uma preparação, certo?
É simplesmente. Porque não é só falar, só de todo mundo aqui sabe que Cristo morreu por nós, não sei o que, mas é para quando chega a situações na vida, parece que acho que é necessário que se calhar um treinamento espiritual. Isso acontece quando nós crescemos no ensino da palavra. Ok. Não. Por isso a prioridade é o Quer dizer, discipulado. mais do que orar, temos que entender a palavra. É isso que está As dizendo. pessoas oram muito e não entendem a palavra e oram mal. As pessoas que oram muito, na sua maioria, oram mal. Por isso é que você jejua, depois os bichos Também batem jejuam na mal. rocha. Também jejuam mal. Líder Benguino. Aqui uma palavra. Sim. Quer dizer, Isso. vai já falar, mas vamos dar passar aqui a palavra ao nosso caríssimo missionário, porque eu fiz a pergunta para os três. Ok. Bem, deixa eu só dar uma chegada no que o pastor acabou de falar. Bem, acontece muitas das vezes, membros da igreja, nos falta identidade. Espiritual? Não, identidade mesmo, de saber quem você é em Cristo Jesus. Maravilha. Porque quando você não sabe quem você é, você deixa de ser você, passa a ser uma cópia. Então, e vou aqui reforçar a expressão do pastor, eu quando chego num lugar onde eu sei que tem bruxos, eles é que têm que tomar cuidado, porque perigo naquele lugar sou eu. Maravilha, faz sentido. Porque você que tem a luz. Sim, porque assim, quando eu sei que eu faço parte do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja, eu tenho que definir o que é a igreja. Porque se eu aceito Cristo, a Bíblia diz que me dá do poder, é chamado filho, ponto. Filho de quem? Maravilha. Do Todo-Poderoso. Então, falta identidade. Filho do papai que toca? Não. Da mamãe me cuide? Não. Filho de Deus. Então, vou aqui trazer três conceitos diferentes. Existe medo, coragem e pânico. O que é o medo? O medo é ausência de coragem. Pânico é falta de reação. Mas medo é ausência de coragem. Medo é ausência de coragem. E o pânico é falta de reação. Um cristão pode sentir medo. Isso aqui é discutível. Mas eu sou dependente de Cristo. O fato de me sentir medo não quer dizer que eu tenho falta de reação. Por exemplo, eu posso sentir medo de perder meu emprego. Porque é a fonte do meu sustento. Mas está em Cristo em ausência de problema. Está no problema com a certeza que o Senhor vai me tirar de lá. Maravilha. Mas como é que eu sei isso? Quando realmente... Por isso que eu disse que eu vou trazer argumentos literalmente superficiais para os nossos internautas entenderem. Porque, volto a reiterar, nós às vezes complicamos muito. Esse podcast está a ser produtivo, porque nós estamos a trazer, digamos, argumentos do dia a dia, tá? Para que as pessoas entendam. Porque não é muitas vezes que nós falamos, como diz no grego. Não, não é sobre isso. Não era Maico, Porque assim, você aprende na academia, você nutre o teu conhecimento e depois você traz aquilo de forma suave para que o povo entenda. Então é sobre isso. Então, o povo se perde mesmo por falta de identidade. Ele disse muito bem. Eu hoje já não oro mais para gato. Perder tempo. A Bíblia diz que o diabo não tem poder sobre mim. E, literalmente falando, o próprio diabo é chefe dos bruxos, dos quimbandeiros. Se o boss dele bate na rocha, eu vou sentir medo do capanga dele. O que a igreja tem que fazer, nesse caso, dessas revelações de que minaram a comida, a Bíblia nos diz que, pela ação de graça, todas as coisas são purificadas. Exatamente. Mas o próprio Deus até não falou deitar um pão ou chá, só falou... O profeta só falou que no chá o pão tem lá. Perdoa só já o demônio. profeta. O profeta tem. Amado Secato queria falar. Deixa eu acabar com rapidamente o ponto. Então, tem a ver com isso. Volto a tocar no mesmo ponto. As lideranças das igrejas, elas têm que rever o que se prega. E mesmo os púlpitos, nem para dar para qualquer pregador. Pregador X está a bater. Por isso que eu disse, muitas das vezes, os líderes não sabem o que é prioridade. A prioridade para a tua igreja é o quê? É que a igreja encha
Ok. Tenha Ou mais seja cachê, animada. ou seja animada. Porque se você gosta o pregador famoso que Ok. começa um texto, não É. explica, só começa. Começa não sei o quê. Vou te abrir cabeça. Você abrir cabeça. O teu povo vai ser mesmo do abrir cabeça. Eu gostaria de saber, enquanto fala disto, se isto aqui é mesmo a manifestação do Espírito Santo, alguém bica as cadeiras, entrou na força, rompe todo mundo. Olha, Acho que esse gato é melhor responder essa olha, pergunta. o Augusto, existe um pastor da Batista que chama-se acho que é o Nicodemo. Não, aí é presbiteriano. Augusto Nicodemos. O Nicodemo. Ele disse que ele não encontra das diferentes formas que o Espírito Santo se manifesta Uhum. na pessoa. Aqui, só para citar lá para casa, podemos, os nomes, exemplos, os nomes não nos é permitido. Amém. Sim. Não, Podemos dizer que sou da igreja tal, mas pastor fulano para... mas eu vou falar uma coisa boa, não é questão de sim, ele disse que ele não é contra, né, as diferentes formas de manifestação do Espírito Santo no corpo da igreja, nos membros do corpo da igreja, mas Um pouquinho o microfone. ele entende que quando você recebe o Espírito Santo, você tem discernimento. Ok. Tem coisas que são meramente estranhas. Sobe na cadeira, sobe no púlpito, bica batuque. Então, tem coisas que você, como líder, anjo da igreja, pastor, que cuida do rebanho, é que tens o cajado de procurar discernir se essa pessoa está ou não a nutrir a tua igreja. Maravilha. Pergunta ali. Sim, amado Cicato, quando falava sim, o amado pastor falava sobre a ideia de que eu sou de Cristo e ter fé, já sou protegido, comida envenenada, mas a fé também sem obra é morta, não é? A fé sem obra é morta. Então, é mesmo só estudar a palavra que a maturidade espiritual venha, como é que é? Queria dizer alguma coisa com relação a isso. Sim, na verdade eu queria recuar um pouquinho só. Uhum. O líder Benguino já por 2 ou 3 vezes bate numa tecla e quase que estamos a voltar sempre ali. Então gostaria de dar uma passadinha ali. Qual é a tecla que o líder Benguino está lá a bater sempre? Por que que Deus permite essas coisas? Sim, sim. É fundamental compreendermos 2 coisas. O Antigo Testamento, ou a reação de Deus no Antigo Testamento, em relação à reação de Deus no Novo Testamento. Estamos a dizer em tempos atuais. Tá? No Antigo Testamento, segundo podemos acompanhar em Deuteronômio capítulo de número 13, 14, em diante até 18. Esses capítulos, eles vão descrever o que se fazia com os profetas falsos. Muitos deles terminavam em morte, Pedrada. apedrejado. Líderes. Mas tem que acontecer. Podemos aqui calcular o número de quantos apedrejados teríamos se Deus permitisse? Mas se calhar também estariam na linha, ninguém poderia mais se arriscar ao travar o povo. Para isso, deixa-me aqui apresentar uma linha de pensamento fiel, né? À luz das Escrituras. No Antigo Testamento, a autenticidade profética, não é, era confirmada pelo cumprimento da palavra falada. Aquilo que o profeta declarava tinha que acontecer exatamente como fora dito. Ok, não Pois. altera nada. Pois, se tal coisa não se cumprir, então o Senhor não falou. Deuteronômio capítulo de número 18, versículo 22. Então, aqui o sinal está na manifestação do fato. Uhum. Já no Novo Testamento, Paulo eleva o critério da autenticidade. Agora, já não basta apenas os sinais que se cumprem, mas a fidelidade doutrinária do Evangelho de Cristo. Ele vai dizer, ainda que nós, ou um anjo que vier dos céus, vos anunciar um outro evangelho, seja anátema. Gálatas capítulo número 1, versículo 8. Então, aqui o foco desloca-se do fato que se cumpre para a verdade que permanece. Tá? Então, há uma outra dimensão que nós podemos e deve ser acrescentada à luz, à luz do Espírito, que é a questão do caráter.
O caráter que é a manifestação prática da autenticidade espiritual. Então, com isto, o que nós precisamos entender é que os dons demonstram poder, a doutrina demonstra a verdade e o caráter demonstra Deus. Então, um verdadeiro homem de Deus não se mede pelos dons que possui ou pelas palavras que profere, mas pelo caráter que manifesta fruto do Espírito, coerência de vida, fruto do Espírito, coerência de vida e fidelidade ao Evangelho que anuncia. Então, a partir desta, nós temos aqui o resumo das três, não é? O Antigo Testamento, a evidência pelo cumprimento, o Novo Testamento, a evidência pela doutrina, e um homem espiritual maduro, a evidência pelo caráter. Então, a partir desta, nós conseguimos ver a tríplice autenticidade de um verdadeiro homem de Deus. Aquele que cumpre a palavra, aquele que ensina a verdade e aquele que vive o Evangelho de Cristo. Então, o que nós aqui precisamos entender é que, a respeito do Novo Testamento, sobre os falsos profetas, por que não são banidos? Porque é uma profecia de Jesus. Mateus capítulo de número 24, versículo 24. Pois surgirão falsos profetas. Surgirão. O verbo está aplicado no futuro. Então nós precisamos entender que estamos a viver esse tempo. E na multiplicação de falsos profetas. Até muito mais além disso. Estamos a viver o tempo em que os falsos não podem ser mortos. Uhum. Estamos ainda, vai dizer, carta de 2 de Pedro, ou seja, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3, falsos mestres introduzindo heresias destruidoras. Significa, o que a igreja deve combater? Não são os falsos profetas. Deixa-me referenciar aqui. Não são os falsos profetas que a igreja deve combater. São as falsas doutrinas. Porque elas é que são destruidoras no nosso meio. Deixa-me dizer aqui ao líder Benguino. O que um falso médico faz na prescrição médica? Ou seja, qual é a prescrição médica de um falso médico? É fatal, é um assassinato, aí não tem como. É uma falsa prescrição. Uma falsa, claro. Logo, qual é a mensagem de um vida em risco? Se a prescrição de um falso médico eleva a uma morte de um paciente, e quanto mais a mensagem de um falso profeta. Então, aqui o que nós precisamos cuidar, quando nós recebemos uma receita médica, nós precisamos avaliar. Porque se o líder Benguino conhece o medicamento, por isso é que tudo parte pelo conhecimento. Se o líder Benguino conhece o medicamento da HIV-Sida, que é o retrovirais, e no resultado de paludismo, na prescrição vier um retrovirais a tomar, tu tens que desconfiar. Agora, só vai tomar porque é uma prescrição médica? Não. Quando percebes que isso é retrovirais, é um medicamento específico para quem tem um HIV-Sida, logo aquilo começa a ser um discernimento, ou seja, a avaliação da prescrição médica. E se ires para a farmácia, eles vão perguntar, desculpa, o senhor sofre desta... Não, não sou. Então, esta prescrição está errada. Logo, nós devemos ter um laboratório onde nós fizemos o quê? Fizemos desfizemos a mensagem para encontrar o verdadeiro sentido dela. E como é que é feito? Na base da oração, meditação e na dependência do Espírito de Deus. Isso fica mais fácil, se calhar, para quem é cristão ou que está na igreja. Agora, eu que sou ou recém-convertido, ou ainda sou mundano, estou à procura de uma solução. Como é que eu vou discernir que esse pastor é mentiroso, meu Deus? Existe aqui, se calhar, nossos pastores vão nos ajudar. Existe aqui uma forma que um indivíduo, eu ouvindo esses métodos de discernimento, aplicabilidade da palavra, eu, enquanto já cristão, devo aplicar. Mas agora, aquele indivíduo que, não conhece a palavra 100%, é mundano, só está à procura da cura, como é que ele pode detectar que esse é um falso profeta? Há uma técnica, se calhar está a ouvir o nosso programa e quer aprender isso. Pergunta Sim, é geral. Podemos começar com o nosso pastor. É um pouco complexo, Sim, tendo em conta que a pessoa está no mesmo reino, porque as pessoas têm percepção sempre que feiticeiro é uma pessoa que está no mundo do reino das trevas. Só uma pessoa que está no reino das trevas é um feiticeiro. Quer dizer,
Só alguém que está no reino das trevas, só alguém que é feiticeiro é que está no reino das trevas, enquanto quem não está em Cristo está no reino das trevas também. Então, e quem está no reino das trevas está O praticamente nas mentiroso, trevas. o adúltero, o fornicador, o fofoqueiro. Não todo é mundo pelo nas fruto. trevas. Não é pelo fruto. É pela identidade da pessoa que não é em Cristo Jesus. Toda pessoa que não é em Cristo Jesus tem uma identidade diferente de quem é em Cristo Jesus. Posso não ser fofoqueiro, mas sou um jovem honesto. Só estou nem ali para Cristo, estou nas trevas. Tem boas pessoas lá no mundo, são boas, mas elas vão para o inferno porque não tem Jesus. Simplesmente isso. Não é o que você faz ou deixa de fazer. É se você recebeu Jesus como Senhor. Não, amado pastor, eu que estou a doar Aham, 5 milhões aham. para uma situação onde tem famintos, etc. Sou fiel à minha esposa, só não Aham. quero mesmo Cristo. Sim. Ao invés de beber a minha nocal em Aham. casa, só mesmo vou para o inferno. Sim, a salvação é pela graça, não é pelo aquilo que você faz. Receber Jesus como Senhor e Salvador pela fé. Olha, Isso é a fé cristã. A fé cristã isso é diferente do Islã. No Islã você precisa trabalhar, orar 5 vezes. Você nem precisa orar 5 vezes para ser salvo. Você só precisa crer que Jesus te não, salvou. o orar e vigiar aí. Nem não fazem salvo ninguém. Mas é necessário que eu ore e vigie. Atos de pessoas salvas, não atos de pessoas que precisam para ser salvas. Fica a minha natureza automaticamente. É a tua natureza como cristão, porque a tua natureza, o teu espírito recriado, tem tendência para Deus. Então orar não fica difícil, porque teu espírito foi recriado, foi feito novo. E orar é algo do teu espírito. Sim, sim. Epa, também esse assunto não é daqui. Esse chama-se assunto da nova criação. Esse é assunto da nova criação. Outro podcast. Esse assunto é da nova criação. Então, uma pessoa que não está em Cristo Jesus, vai ser muito difícil discernir se essa pessoa é falso profeta ou não. E muitas delas não têm interesse em ser falso ou não, só querem solução. Entendi. Agora, se por acaso, na misericórdia de Deus, algumas podem receber da parte de Deus por meio de sonhos, visões, visitações de anjo, de que não vai naquela igreja. Aquele pastor é feiticeiro, vai te fazer isso e vai te fazer isso. Por misericórdia de Deus. Mas cada abordagem que você faz remete-me a algumas questões. Não vamos sair daqui agora. A mulher está me esperando em casa. Mas porque essa forma complexa de Deus trabalhar. No podcast passado, não é fugir do tema, tivemos aqui um debate onde alguém afirmou categoricamente que quem dá a fé é Deus. Eu não concordei, mano. Uhum. Porque a fé vem pelo ouvir. Aham. Não concordei. Não concordando. Porque se a fé, Deus é quem dá a percepção que Deus escolhe os camaradas que ele acha que tem que andar com ele. E quando falou aqui agora que na misericórdia de Deus, quem é mundano pode receber uma revelação. Então por que Deus não resolve todo o problema, ou chama todo mundo e quem quiser ficar, fica, ou não chama alguém, cada um é pai, enfim, uma coisa assim. A economia de Deus, como ele falou da economia de Deus, falou como Deus trabalha. Uhum. Aquilo que os teólogos dizem, graça preveniente, ou seja, Deus, você não é, por si só não é suficiente para se salvar. Então Deus precisa dar a graça como mundano você é. Ouvindo a palavra, a graça de Deus começa a transformar o teu coração para que você seja capaz de obedecer a palavra. Então Deus precisa, quer dizer, ele dá a graça como preveniência antes de que você seja capaz de aceitar. É a graça de Deus que te faz aceitar Cristo. Não é você. Então, a fé que você crê, a fé que você tem, não é tua, é de Deus, que Deus te deu para você crer no Filho dele. Porque por si mesmo não querias. Nem um pouco. Nem que ouvisse, nem que abrisse com o cotonete e todos os ouvidos. Não ias crer. Nós vamos, produção, nós vamos ter que ter aqui temos que ter um próximo podcast virado nesta temática. Vamos trabalhar. Voltando aqui ao nosso tema, eu estava a perguntar, não é? Como alguém poderia então discernir um profeta falso do bom, não é?
Sim, eu queria rapidamente já ir para dentro daquilo, daquilo que. Só para dar uma chega no pastor que pode falar há pouco tempo. Nós, como membros da igreja, temos que perceber que não é a igreja que nos precisa. Nós é que precisamos da igreja. Porque Deus não me restaurou para provar que Ele é Deus. Porque mesmo se não me restaurasse, Deus continua no mesmo trono. Cria-se uma falsa sensação que nós quando oramos, nós quando estamos a jejuar, quando estamos a louvar, quando estamos a dar oferta, estamos a fazer um favor para Deus. Não, não é. Uhum. Para puxar aqui, para fundamentar sobre a questão da dependência. Mas agora, como é que uma pessoa que se converteu agora dentro da igreja pode não ser enganado facilmente por um falso profeta? Volto a reiterar novamente. As igrejas, e o pastor disse muito bem, pela misericórdia de Deus, ele pode ser revelado por sonhos, para ele não ir naquele lugar, porque todos nós somos resultado do ambiente que somos inseridos. Tá vendo? Então, muitas das vezes, se a igreja em que esse membro coitado, entre aspas, se converter, for uma igreja que só prega Deus vai te dar, Deus vai operar, Deus é bom, só apresenta um Deus que dá carro, que dá casa, que dá outras coisas. Porque tem pessoas que vão, quase todos nós, nos entregamos a Cristo com uma certa necessidade. E na nossa cabeça, sendo Deus provedor das coisas que eu preciso, muitos de nós, de forma inconsciente, determinamos tempo. Para completar 40 anos, o carro que eu quero não aparece. Automaticamente saímos de lá, mas quando você realmente tem estrutura, você consegue perceber de que as coisas de Deus não acontecem conforme você quer. Então, a pessoa que entrou na igreja agora, que não tem estrutura, o que é pregado lá é totalmente superficial, automaticamente aquela pessoa se perde, porque fica dentro de um ambiente que não se prega a verdade, só se prega aquilo que realmente as pessoas querem ouvir. Então fica extremamente complicado procurar discernir entre a verdade, o que é verdade, o que é mentira, porque as pessoas que já se encontram naquele lugar já têm uma maneira, já têm um ambiente de convivência totalmente distorcido. Então, entra um novo convertido, entra o segundo convertido, e depois, suponhamos, a pessoa que se converteu agora numa igreja, por exemplo, pode ser pentecostal, ele foi com o objetivo padrão de transformar a vida da família dele. Chega lá, por exemplo, hoje em dia, tem pessoas que vão no gabinete pastoral, em vez de explicar o problema, em vez de explicar a essência do problema, as pessoas explicam um problema. Mas, na verdade, as pessoas não podem explicar o problema, tem que explicar a essência do problema. Por exemplo, você pode explicar, olha, profeta, tem um problema na minha casa, por exemplo, a minha esposa, a gente já não se envolve, ela já não me beija há mais de 2 anos. Mas é problema de escova. Ei, Assunto sério. Às vezes é um problema de escova. Por exemplo, você trabalha. É trabalho. Você trabalha. O teu colega contabilista é dedicado, de noite, estuda patrimônio, faz todas as coisas, só porque você passa a noite no monte a orar. E ele está progredindo na carreira dele, vai estar com um profeta. Como você não sabe que para ser um bom contabilista tem que estudar, você pensa que é tudo automático. Deus vai te dar assim já ficheiros na tua cabeça. Vai ter um falso conceito de que a situação que você está a viver é de demônio. Por isso que, tirando o exemplo do homem de Deus que falou da prescrição médica, muitos dos nossos doutores, tudo que é doença, você basta falar ter dor de cabeça, é paludismo. Basta falar ter dor de cabeça, é paludismo. Você basta explicar para um profeta o que estás a viver, é feitiçaria. Tudo é feitiçaria. Tudo é feitiçaria. Mas ele não consegue perceber que antes de orar, os homens de Deus precisam identificar o problema da ovelha. Eu costumo dizer que muitos relacionamentos se perdem, não é por falta de amor, é por falta de coragem de enfrentar o que está errado. Então, eu vou tocar sempre nessa tecla. As igrejas precisam mudar o argumento. Precisam mudar o que pregam.
Porque senão nós vamos destruir famílias. Eu quando falo de destruir família, estou a falar mesmo um pai que entende, e há profetas que trazem o argumento de que para as coisas acontecerem na vida dele, a receber do Senhor, você tem que depositar 100 mil. Então, existe o imediatismo da parte da ovelha de encontrar, por exemplo, um emprego na Sonangol. Ah, tu a ver, o Senhor está me revelar. A próxima semana você vai receber uma ligação. Então, ele vai se aproveitar da tua fragilidade. Como você não tem estrutura, e tu pensa que as coisas funcionam do jeito que ele está te falar, e vais depositando, vais depositando. Só que você não entende que todos os recursos que estás a depositar no profeta, estás a destruturar a família, você perde a posição de provedor, estruturas o futuro dos teus filhos, causas um outro problema e ainda por cima vais consultar um outro profeta que vai te falar que o profeta que te profetizou, que vai entrar no Sonangol, aquele é bruxo, esse vai te enganar de novo, vais entrar no outro profeta e vais começar a continuar nessa dança, nesse ciclo, porque não há o costume de examinar a palavra. Muito obrigado. Nós estamos a ficar sem tempo. Nem entendi como é que o tempo passou tão rápido assim. Mas o amado Secato quer falar. Vai falar, não é? Depois vai deixar o apelo, as últimas palavras aos nossos internautas e também aos falsos profetas. Vamos falar para os internautas e os falsos profetas. Vamos deixar um recado para eles. Amado Secato, começamos por você. Mas no final há sempre agradecimento. Sim, claro, claro. Vou guardar essa parte. Porque... Pode fazê-lo diretamente depois já, porque temos pouco tempo já. Muito obrigado. Então, poderia já aproveitar com os agradecimentos, depois terminar. Sim, tá bom. Gostaria de agradecer aqui, não é, aos meus pais, o casal pastoral José Adelino, que me acompanham, estavam ansiosos por esse momento. E também a minha esposa que me acompanha, está nesse momento. Lá para casa, deixa dizer o amado teólogo Brandão Secato. Secato Brandão, Brandão Secato? Secato Brandão. Secato Brandão. É o primeiro convidado a vir acompanhado da esposa aqui no podcast. Julieta Adelino. Produção, ela pode passar a dar um tchau, né, produção? Pode, a irmã Julieta. Pode, irmã Julia, faz favor. Rápido, um olá para casa. Produção, tragam a irmã Júlia. Pode entrar. Uau! Vamos lá para casa naquela câmera. Amém. É a esposa do amado Brandão. Muito obrigado, seja bem-vinda. Bom, tá à vontade. Muito obrigado. Continuando assim, para terminar os meus agradecimentos, agradecer aqueles que me semearam em Cristo Jesus. Estou a falar aqui do apóstolo Cornélio Manuel e da serva de Deus, Angélica Yema, não é? São pessoas que me têm ajudado bastante. E agradecer mesmo também a todos quantos irmãos de fé, né, que me ajudam neste caso. Então, a todos os irmãos também que nos acompanham, é claro. Maravilha. Muito obrigado. Então, aproveitando os últimos minutos que me restam, eu gostaria de ser aqui prático, sério, mas quando falo sério, é mesmo muito sério. Okay. Porque o assunto que estamos aqui a debater é Bíblia, é Cristo. Né? Então, nós precisamos aqui terminar bem este nosso podcast para não deixar ferido as pessoas que pelo menos trabalham para superar as suas falhas. Maravilha. Eu acredito que se o nosso argumento for apenas de ir para cima, ainda aquele que restava 1% de esperança para ser resgatado em Cristo Jesus, acaba por se perder. Então, que a ideia deste podcast venha inspirar aqueles que estão em práticas erradas a voltarem para Cristo. Maravilha. Até porque muitos deles que hoje são tidos como falsos profetas, ontem tinham um chamado verdadeiro de Deus e profetizaram verdades de Deus. Antes eram verdadeiros profetas, mas por conta da corrupção momentânea, diária, eles foram levados, não é, ao alheio, foram levados às emoções e ao imediatismo.
Mas ainda há, posso aqui convidar que ainda há esperança para aquele que se perdeu. Ainda há esperança para aquele profeta que se perdeu. Então, em Deus ou em Jesus, tem espaço para todos. Então, em vez de terminar aqui, o líder perguntava se há critérios para testar ou saber realmente se este é um profeta. Biblicamente falando, nós temos posso aqui citar pelo menos 5 critérios. Não é? O primeiro critério, a fidelidade do Evangelho. Ok. A fidelidade do Evangelho. Gálatas capítulo de número 1, versículo 8. O segundo, o cumprimento da profecia. Deuteronômio capítulo de número 18, versículo 22. Terceiro, o caráter e o fruto do Espírito. Estamos a falar de quê? Mateus capítulo de número 7, versículos 16 a 20. Quer dizer, lá para casa, se eu for mundano, o seu caríssimo não pertence a nenhuma igreja e quer saber se esse profeta Benguino Malaquias é verdadeiro, é só conciliar, ver o comportamento, se é um casamento, se ele é fiel naquilo que ele ensina enquanto líder cristão e se o que ele disse vai se cumprindo sempre ou não. Esses 5 critérios que estou a dizer Maravilha. aqui é a base para testar um profeta e não só um profeta. Porque aqui o ataque não pode ser só profeta. Porque Cristo estabeleceu 5 ministérios. Uns para apóstolos que precisam também ser testados. Outros para profetas que também precisam ser testados. Olha o tempo. Exatamente. Então, os 5 devem ser testados. Então, desses 5 critérios, temos, conforme eu dizia, não é, que é a fidelidade do Evangelho, o cumprimento da profecia, o caráter ou fruto do Espírito, a Esse deve ser um profeta falso. Mas Vocês podemos continuar? Sim, podemos. O quarto, que é a exaltação de Cristo. E eu paro um pouquinho nesse ponto e dizer que toda a mensagem, toda a profecia deve ser cristocêntrica. Hoje, e para citar o quinto, que é a confirmação da igreja. Esses são os 5 critérios para testarmos o profeta. Terminando no quarto que eu disse, a exaltação de Cristo, porque eu gosto de terminar com a mensagem de Cristo, não é? Que toda a profecia deve revelar Cristo. Então as pessoas, quando entram para a igreja ou vão para a igreja, não podem esperar promessas materiais. Porque só há uma e única coisa que o Evangelho garante, e a vida eterna. Maravilha. Muito obrigado, meu amado. Amado pastor, o que é que tem a dizer aos falsos profetas, nossos internautas? O tempo é muito pouco e não, já até recomendado isso sobre teologia profética. Eu chamo de teologia profética. Já, não vou muito para aqueles... eu deixo sempre uma palavra profética. 2022, 2023, 22, 23, 24. Em janeiro de 2024, o Senhor me mostrou numa visão noturna de que naquele ano um falso profeta muito conhecido por precisão profética seria desmascarado. E não demorou. 3 meses, 4 meses demorou. Quando eu saí da cheia, foi o tempo que eu mais recebi revelações sobre o falso profetismo em Angola. Foi o tempo que eu mais recebi. E eu fico admirado como é que as pessoas que eu conheço ficam a andar com essas pessoas. Eles convidam para pregar nas igrejas deles. Mas nunca falei nada. Quando ele estava para estar aqui, mas nunca disse nada. E não vou falar. Eu sei quem são eles, onde eles vão, o que eles pregam. Eu sei disso. E ainda bem que lá para casa não sabem. E não vou falar. Para estar aqui, ainda bem. E não vou falar para ninguém. Pela saúde do corpo de Cristo. Não vou falar. Não é saudável. Não é saudável, não é ético. Então, Okay. A maneira mais fácil de podermos, para não entrarmos na desconfiança de quem é falso ou não é falso, é termos um discernimento acima da desconfiança, um discernimento que o Espírito Santo te abre os olhos e você vê a pessoa manifestar o Espírito que está nele. Muitas das vezes Deus me levou a essa dimensão e eu vi pessoas. Amém. Eu vi pessoas a introduzirem serpentes nas outras pessoas e começaram a profetizar. Essas pessoas são bem conhecidas em Angola. Então, precisamos investir no discernimento não só bíblico, é um princípio. Precisamos investir no discernimento porque coisas, espíritos se discernem. O espiritual discerne tudo, todos, e ninguém é discernido por ele. Temos que chegar a essa dimensão.
Muito obrigado, amado pastor Jerônimo. Estamos quase a encerrar. Mais um minuto de produção só para dar a palavra ao nosso missionário. Vamos terminar rapidamente. Eu rapidamente quero agradecer a Deus, né, pela vida e respiração de graça, né, por ter nos dado a oportunidade de estar nesse lugar. E agora parabenizar o time pela iniciativa. Eu mesmo, né, e também louvar a Deus pela vida da minha esposa, pela vida dos membros da nossa igreja, e também apelar os membros da igreja cheia, né, que precisam mesmo, não precisam, acho que deveria ser obrigatório, né, contribuir para esse projeto, porque eu acredito que o futuro daquilo que é a expansão da igreja cheia também passa por esse projeto. Então, contribuam mesmo, não sejam monótonos. Agora, já vou... Para os falsos profetas, eu não vou repetir todo aquilo que os amados acabaram de falar, é que vocês estão a brincar com coisas sérias. Estão a brincar com coisas sérias e Deus trabalha por ciclos. Então, ele mata também. Então, o amado Cato já foi um pouco leve. Eu vou falar o que Deus pode fazer. Podem morrer. Então, porque vocês estão a brincar com membros do corpo de Cristo. Então, é melhor mesmo deixarem, porque senão vão ser quilados. Deus abençoe. Domingo 25 de outubro, estamos a encerrar a 7ª edição do grande podcast Visão Holística. Hoje falamos sobre proteção, discernimento, como a Bíblia pode ser usada para testar a mensagem e a autenticidade de alguém que afirma ser profeta. Obrigado, Augusto Tomás, missionário. Secato Brandão, teólogo. Obrigado, Jerônimo Cambanda, pastor. Cardoso Capingala, Lusitano Soquel. Júlia Brandão está conosco. Eu sou Benguino Malaquias. Recebam aquele abraço. Até a próxima. Ver-nos-emos. Estamos juntos. Atenção Zango e arredores. A Rádio Zango FM tem o prazer de apresentar o grande concerto gospel com o pastor Daniel. Prepare-se para uma noite inesquecível de louvor, adoração e unção poderosa. Venha sentir a presença de Deus como nunca antes. Convidados especiais, Graça Isola, a voz que toca o céu, Mana Catila, a serva que canta com a alma. Local, Centro Cultural de Zango 2. Data, dia 29 de novembro de 2025. Horário, 16 horas pontualmente. Ingressos a serem comercializados. Área normal, 5.000 kwanzas. Área VIP, 10.000 kwanzas, com acesso especial e surpresas exclusivas. Contatos para mais informações e reservas 934 60 60 30 ou ainda 947 23 35 77. Uma experiência que vai marcar a sua vida. Louvores que elevam, mensagens que transformam e um ambiente cheio da glória de Deus. Realização: Rádio Zango FM, com apoio de o Ângelos, Time Zango Nisso, Mecmart, Jardim da Flora, Polícia Nacional e Centro Cultural do Zango 2. Espalhe a palavra e convide a sua família, amigos e vizinhos. Esse é o mover que você esperava. Atenção Zango e arredores. A Rádio Zango FM tem o prazer de apresentar o grande concerto gospel com o pastor Daniel. Prepare-se para uma noite inesquecível de louvor, adoração e unção poderosa. Venha sentir a presença de Deus como nunca antes. Convidados especiais, Graça Isola, a voz que toca o céu, Mana Catila, a serva que canta com a alma. Local, Centro Cultural de Zango 2. Data, dia 29 de novembro de 2025. Horário, 16 horas pontualmente. Ingressos a serem comercializados. Área normal, 5.000 kwanzas. Área VIP, 10.000 kwanzas, com acesso especial e surpresas exclusivas. Contatos para mais informações e reservas 934 60 60